as aulas presenciais, as aulas teóricas presenciais. As aulas práticas presenciais, a gente vai continuar tendo elas normalmente, igual foi no semestre passado. Esse semestre a gente tem, se não me engano, ciência dos materiais para fazer. Deixa eu dar uma olhadinha mais o que a gente tem aqui de aula prática esse semestre. A gente vai ter também física geral experimental mecânica, tem prática, e a ciência dos materiais também tem prática. E as práticas, algoritmo e lógica de programação também tem prática. As práticas vão retornar normalmente, tá? As aulas teóricas, ou seja, as teleaulas, a gente está fazendo esse estudo. Então, eu preciso saber de vocês, e aí eu peço para que vocês respondam lá no grupo, depois eu vou fazer meio que uma enquete lá, se todo mundo está de acordo a voltar, se tem gente que prefere não voltar, se tem alguém que tem problema de transporte, que mora fora, alguma coisa desse tipo, para a gente já resolver isso e ir acertando para semana que vem, ou na próxima, já fazer esse retorno presencial. Beleza? E aí depois eu faço uma enquete lá no grupo. Alguém quer se pronunciar aqui de uma vez? Fique à vontade. Alguém é contra o retorno presencial, pessoal? Paulo, eu não sou contra, não, eu sou a favor. Uhum. Eu acho que é melhor, melhor aproveitado, né, quando a gente tem as aulas presenciais, porque fica mais fácil de explicar, de tirar dúvidas e tal. Eu acredito que a gente vai voltar. Sim. Quem tiver algum problema vai poder até então, até agora, que é o que foi passado para mim, é que quem não quiser retornar, não se sentir à vontade em retornar, vai poder continuar fazendo as aulas em casa, acompanhando ao vivo, e aí a gente vai tentar fazer alguma forma de, lá na faculdade, transmitir essa aula, atividade, lá da faculdade. Não é a mesma coisa, mas eu acho que é uma forma também da gente atender todo mundo. Porque tem gente que tem problema de transporte com prefeitura, que não está acontecendo, o que está acontecendo, então a gente vai abrir esse leque aí para o pessoal não ficar desprovido das aulas atividades aí. Mas beleza, lá no grupo depois eu faço uma enquetezinha, mas eu queria conversar com vocês aqui só para já deixar isso claro para vocês, que a gente está em pé de retornar às aulas presenciais, às aulas teóricas presenciais. As práticas, como eu disse, quando começarem a ter as práticas, a gente vai ter elas normalmente lá na faculdade, nos nossos laboratórios. Beleza? Vamos dar uma olhada nessas aulas aqui, nessa aula atividade aqui, se não me engano, é esse aqui. Beleza. Como eu falei, essa disciplina é cálculo geral, cálculo diferencial integral 2, é uma continuação do cálculo 1, né? No cálculo 1 a gente estudou limites, derivadas. No cálculo 2 a gente vai continuar estudando derivadas, vai estudar integral. De certa forma, isso tudo está interligado, né? Está tudo interligado. Limite, derivada, integral. Um explica o outro, vamos dizer assim. E um é o contrário, um é o contrário do outro. Por exemplo, a integral é o contrário da derivada. Então, se você deriva alguma coisa, se você integrar essa coisa que foi derivada, você vai voltar à função que era originalmente. Então, aconselho a vocês retornar, dar uma revisada na parte de funções, função de primeiro grau, função de segundo grau, função linear, que seria primeiro grau, né? Função exponencial, função logarítmica, porque isso aqui a gente vai usar muito no cálculo 2 e mais ainda no cálculo 3. O cálculo 2, quando a gente começa a usar diferencial, a gente vai começar a aplicar os conceitos matemáticos para resolver questões práticas, vamos dizer assim, como é o caso, por exemplo, dessa última questão aqui, ó, que ele dá para a gente uma parábola e pede para calcular a área que um banner que vai ser colocado aqui. Então, ele quer calcular a área que fica aqui dentro dessa parábola aqui. Então, para a gente calcular a área que fica dentro dessa parábola aqui, ó, a gente pode usar integral, que é um dos
uma das funções da integral é justamente isso, cálculo de áreas, quando eu faço integral definida. Também cálculo de volumes, que eu também posso realizar cálculo de volumes utilizando integral. Então, é basicamente isso. E lembrando, quando eu derivo uma função, eu abaixo um grau dela. Então, se eu derivo uma função de segundo grau, ela se torna uma função de primeiro grau. Se eu derivo uma função de primeiro grau, se fosse o x, por exemplo, o x deixaria de existir e a gente teria uma função que seria uma função constante. Para qualquer valor de x, você tem o mesmo valor de y. A integral funciona exatamente o contrário. Quando eu integro uma função, eu aumento um grau dessa função. Então, se eu integro uma função de segundo grau, essa função passa a ser de terceiro grau. Se eu integro uma função de terceiro grau, essa passa a ser a quarto grau. E por aí vai. Então, a integral ela sempre está colocando um grau ou uma dimensão a mais. Por isso que se eu integro uma reta ou uma parábola, igual aquele caso ali que a gente viu, se eu integro uma parábola ou uma reta, eu vou ter, que seriam só uma linha, eu passo a ter uma área, porque eu passo a ter, deixo de ter uma só dimensão e passo a ter duas dimensões. Se eu integro uma área, uma função que é uma área, eu passo a ter o quê? Eu tenho duas dimensões, que é a área, por exemplo, comprimento e largura, e passaria a ter três dimensões. Por quê? Eu teria comprimento, largura e espessura. Então, por isso que se eu integro uma área, eu consigo descobrir um volume. Se eu integro uma linha, eu consigo descobrir uma área. Então, as utilizações de integrais são basicamente, assim, são essas, no começo aqui. Lógico que não é basicamente, não é só isso, tem muito mais coisa. Mas no começo é isso. Então, aqui, ele fala que a aula é separada em 3 partes. A parte 1 é uma revisão, né, do que foi visto nas disciplinas anteriores, principalmente na disciplina de cálculo 1 e na disciplina de, acho que é matemática instrumental, que chama aqui, eu esqueci agora, que vocês estudaram aí no primeiro e no segundo período. Então, ó, aplica a técnica de derivação necessária, assinale a alternativa que indica a derivada da função g de x. Então, ó, é uma função que é um quociente, eu tenho uma função sendo dividida por outra. O que eu faço aqui? Eu uso a regra do quociente. Vamos fazê-la aqui, então. E aí, gente, ó, eu aconselho a vocês, volta lá e estudem aí a parte de cálculo 1, essas regras de derivação, essas regras todas aí que vai ser muito útil para vocês. Um instantinho aqui. Então, a minha função é a seguinte: g de x é igual a... deixa eu fazer isso aqui, pera aí um pouquinho. Vou botar aqui que vai ser melhor. G de x é igual a 3x ao quadrado menos 5 dividido por x mais 1. Então, essa aqui é a minha função primária lá. É a minha função que ele pede para que justamente a gente derive essa função, e acho que ele pede para achar quanto vale a derivada dessa função quando x for igual a 1. Então, simplesmente a aplicação da regra da cadeia. Lembrando, se eu coloco x', quer dizer que eu estou falando que isso aqui agora passa a ser a derivada dessa função aqui. Primeira derivada, x'. Isso poderia também ser escrito como dg dividido por dx. Também é outra forma da gente achar isso aí. Mas a gente vai usar o g' de x, que é igual. Regra da cadeia, regra do quociente. Qual que é? A regra do quociente me fala: eu derivo a função de cima, multiplico pela função de baixo sem derivar, menos repito a de cima multiplicada pela derivada da de baixo. Isso tudo dividido pela de baixo ao quadrado. Então é simples aplicação de regra. Derivada dessa função de cima aqui, ó. Derivada de 3x ao quadrado. Como é que faz? O 2 desce multiplicando,
2 vezes 3, 2 vezes 3, 6, x elevado a 2 menos 1, que vai dar 1. Não preciso colocar aqui. Derivada de 5, 0. Então, 6x vezes a de baixo, sem mexer, menos a de cima repetida, vezes a derivada de baixo. A derivada de baixo, derivada de x, 1. Derivada de 1, 0. Então, aqui vai sobrar só 1. Isso tudo dividido pela função de baixo ao quadrado. Pronto, a nossa derivada está feita. A parte de derivação aqui já está completa. O que você vai fazer, o que vocês vão fazer daqui para frente é simplesmente um jogo matemático aí, utilizando as regras da matemática. Coisa bem simples, que isso aqui já tem que estar começando a ficar mais... Bater o olho nisso aqui não tem que ter medo mais. Por quê? A parte mais difícil, digamos assim, já foi feita. A derivação já aconteceu. Agora é matemática simples. Então vamos lá, ó. G' de x é igual 6x vezes x, x quadrado, mais 6x vezes 1, 6x, menos 1, que tem aqui, vezes 3x ao quadrado, menos 3x ao quadrado, menos 1 vezes menos 5, mais 5. Isso tudo dividido por x mais 1 ao quadrado. Como é que eu saio disso aqui? Eu tenho que fazer quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é x, vezes 1, que vai dar isso aqui, vezes o quadrado do segundo, que é 1. 1 ao quadrado é 1. Beleza. A gente pode melhorar isso aqui ainda para ficar mais fácil. Ó, 6x ao quadrado menos 3x ao quadrado, 3x ao quadrado. 6x eu não tenho mais nada. 5 eu não tenho como mexer também. Isso tudo aqui dividido por x ao quadrado mais 2x mais 1. Beleza. Agora, a gente já terminou a parte de derivação e arrumou a nossa função. Agora ele pede para a gente calcular qual é a derivada, qual é o valor da derivada dessa função quando x é igual a 1. Então eu vou fazer g' de 1. É só substituir o 1 onde tem x. Aqui, 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 1. Não preciso colocar nada em parênteses aqui, porque sempre a multiplicação vai ser primeiro. Então, g' de 1 vai ser igual. 1 ao quadrado, 1, 3, mais 6, 9, mais 5, 14, dividido por 1 ao quadrado, 1, mais 2 vezes 1, 2, mais 1. 1 mais 1, 2, mais 2, 4. 14 quartos. Então, a resposta é 14 quartos. Ele não me dá 14 quartos. Então, a gente só faz a divisão aí, que vai dar 3,5. Resposta B. Alguma dúvida? Aqui não, Paulo, está tranquilo por enquanto. Beleza, vamos para a próxima. Então, essa aqui é uma questão, simples questão de revisão do que a gente estudou no semestre passado. Deixa eu ver a segunda aqui. A segunda, vamos dar uma olhada nela também, porque ela tem derivadas trigonométricas, que são às vezes mais chatinhas. Aqui, nessa aqui é a letra B. Então vamos lá. Questão 2. Para analisar o comportamento de uma mola associada a um peso, colocou-se um peso pendurado à mola. Esse peso puxa a mola para baixo 6 unidades da sua posição de repouso e é liberado no instante t igual a 0. Então ele pegou, colocou o peso na mola, puxou o peso até 6 unidades da posição de repouso e liberou a mola no t igual a 0, para que a posição da mola oscile verticalmente. Então a mola vai ficar
Subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. É interessante sempre fazer associação quando a gente tem movimentos cíclicos, por exemplo, igual o da mola, que ela vai descer e subir, descer e subir, descer e subir, ela vai perdendo um pouquinho, né? Porque tem perda por atrito, pelo modo de elasticidade dela mesmo. Mas é um movimento cíclico. Vocês percebem que ela vai lá embaixo, passa num zero, sobe um pouco. Desce até o zero, desce até embaixo. Então, esse movimento é um movimento cíclico, né? Quando a gente fala em seno e cosseno, a gente tem justamente... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês rapidinho aqui. Quando eu tenho uma função seno, tá vendo que ela é cíclica, ó? E a função cosseno é a mesma coisa. Ela atinge um ponto de máximo, depois desce até um ponto de mínima, atinge um ponto de máximo, desce a um ponto de mínima e passa pelo zero. Isso aqui é uma função típica, é uma função senoide. Por isso que quando a gente tem esse tipo de movimento, igual a mola, que o movimento da mola é justamente um movimento oscilatório, se não tivesse perda de carga ou por alguma coisa, ele ficaria infinitamente indo até a posição 6, subindo, indo até 6 e por aí vai, a gente tem a característica de uma função senoide ou de cosseno. Então, por isso que ele usou justamente a função seno e cosseno, uma função trigonométrica, para representar a posição dessa mola. Então, é justamente por conta disso. Então, beleza. Ele fala que a posição da mola é descrita por S de t é igual a 6 seno t vezes cosseno t, metros. Assinale a alternativa que represente a velocidade do peso no instante t igual a π sobre 2. Primeira coisa que vocês têm que pensar. Ele me deu uma função posição. Se eu pegar esse π sobre 2 aqui e substituir na função primordial aqui, primária aqui, que é a função posição, eu vou achar a posição do peso no tempo π sobre 2. Só que não é isso que ele quer. Ele quer a velocidade do peso no instante t igual a π sobre 2. Então, eu não posso usar a função posição. Eu tenho que usar a função velocidade. O que é a derivada? A derivada não é uma taxa de variação? E se eu tenho uma taxa de variação de posição em função do tempo, eu vou ter o quê? A velocidade. Vocês concordam comigo? Ó, eu tenho uma taxa de variação de posição, metros, em função de uma taxa de variação de tempo, segundos. Metro por segundo é o quê? É uma velocidade. Então, é justamente isso. A gente vai ter que pegar a função posição, derivar a função posição e depois substituir o tempo para π sobre 2. Beleza. Então, eu tenho a função posição, que é igual a 6 vezes seno de t vezes cosseno de t. Só que eu não quero a função posição, eu quero a função velocidade. Eu quero a função v de t. A minha função v de t nada mais ser do que a primeira derivada de S de t. Então, S' de t vai ser igual. Então, a gente vai agora derivar a função. Como é que eu faço a derivada de uma função? Vocês estão vendo que tem duas funções multiplicando. A gente entra na regra do produto. Então, o 6, eu continuo com ele. Posso tirar, né? Porque ele é constante. E aí, derivo o primeiro, multiplico pelo segundo sem derivar. Mais, repito o primeiro e derivo o segundo, nesse caso aqui. Então, o que eu vou ter? Derivada de seno de θ, cosseno de θ, vezes, repito o outro, cosseno de θ não, gente, cosseno de t, perdão. Mais, repito o primeiro, vezes a derivada do segundo. Qual que é a derivada do cosseno de θ? Menos seno de θ não, de t. Estou falando θ aqui porque a gente sempre usa ângulo. Cosseno de t.
Beleza. Então, a minha função S derivada de t, que vai ser igual à minha função velocidade, vai ser igual a 6, que multiplica cosseno ao quadrado de t, menos, porque mais vezes menos dá menos, menos seno ao quadrado de t. Beleza. Cheguei na minha função derivada aqui. Agora é só substituir. Eu vou fazer o V de... Cadê o pi? Pi sobre 2. Que vai ser igual a 6 que multiplica cosseno ao quadrado de π sobre 2 menos seno ao quadrado de π sobre 2. Resolvendo isso aqui, eu vou ter que a minha velocidade no instante π sobre 2 vai ser igual a menos 6 metros por segundo. Fazendo isso aqui na calculadora, lembrando que para fazer esse cálculo na calculadora aqui, ó, a calculadora tem que estar em radiano, não pode estar em grau, ela tem que estar em rad, porque você está usando π sobre 2 e não está usando 90, né? Então aí você tem que colocar a sua calculadora em radianos e chegar nessa resposta aqui, que é letra... Deixa eu ver qual que é aqui. C. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Passa para 3, então. Isso aí, Paulo, nenhuma dúvida. Tava fazendo a calculadora aqui. Deu certo aí? Deu 5,94, não sei, um monte de coisa. Aproximadamente 6. É. Menos, né? Menos 6. Negativo isso aí. Isso aí. Show. Beleza. Então, a questão 3 aqui, ele fala: em um reservatório de água, irá iniciar um escoamento para limpeza. Então, vai escoar a água desse reservatório. A quantidade em litros, T horas após o escoamento ter começado, é dada por V de T é igual a 10 vezes 20 menos... Aí deu a função ali, litros. Então, eu tenho um volume, certo? Esse V de T aqui, gente, é volume, tá? Não é velocidade. É correto afirmar que a vazão da água desse reservatório, após 2 horas do início do escoamento, é de... O que ele quer saber? Ele me deu uma função volume, então o volume é dado por essa função aqui, 10 vezes 20 menos 2t mais t ao quadrado, isso tudo aqui é o quadrado. Ele me dá uma função de volume. Só que o que ele está querendo? Ele quer, na verdade, a vazão. E o que é a vazão de alguma coisa? A vazão é, por exemplo, litros por minuto, litros por segundo, metro cúbico por hora. É uma taxa de variação de volume em função de tempo. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que derivar a função volume e depois substituir por 2, que seria a hora que ele está querendo, que vai ser, no caso, a vazão instantânea naquela hora ali. Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar isso aqui. Tentem fazer aí. Eu vou pegar um café e já volto.
E aí, pessoal, conseguiu? Conseguiram aí? Alguém conseguiu? Ou não deu tempo ainda? Lembrem-se que nesse caso aqui, a gente tem uma função aqui composta, ó. A gente tem que usar a regra chamada regra da cadeia. Querem mais um tempinho aí ou a gente já pode ir fazendo? Você ir fazendo aí, Paulo, para poder adiantar as outras questões aí também. Aí você que sabe, cara. Não, beleza. Deixa eu abrir aqui. Então, eu tenho a minha função v de t v de t é igual 10 que multiplica 20 menos 2t mais t ao quadrado, isso tudo aqui ao quadrado. Então, para eu fazer essa derivada aqui, o que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é tirar essa constante. Então, v' de t vai ser igual a 10, né? Eu estou retirando a constante. Eu vou ter 10 que multiplica a derivada disso aqui. Então, d... Deixa eu até colocar 10 vezes. Vou até colocar aqui de uma vez a fração. Derivada de 20 menos 2t mais t ao quadrado, isso tudo ao quadrado, dt. Beleza? Então, já tenho ali, já tirei a minha constante da minha função. Beleza? Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar a regra da cadeia nessa parte aqui. O que diz a regra da cadeia? Primeira coisa que eu faço, eu derivo, vamos chamar o de fora e repito de dentro. Então, o de fora é o quê? É esse quadrado aqui, ó. Então, eu derivo de fora e mantenho o de dentro, multiplicado pelo derivado do de dentro, em função de x, em função de t aqui no caso. Então, o que vai virar isso aqui, vamos dizer assim? Então, eu vou ter v' de t vai ser igual. O 10 vai continuar multiplicado por a derivada do de fora, que seria a derivada desse 2 aqui, desce o 2, multiplica o que está dentro, 20 menos 2t mais t ao quadrado. Derivei o de fora, o 2 veio para cá, vezes o de dentro, sem derivar, e isso tudo ainda multiplicado pela derivada do de dentro, que seria o quê? A derivada. Vou fazer aqui para ficar mais, vai ficar mais explicativo para vocês, ó. Eu vou usar a mesma forma que eu usei ali em cima. A derivada de 20 menos 2t mais t ao quadrado, dt. Então, aqui dessa forma, a gente já tem a coisa mais desembolada, assim, para vocês. Então, ó, eu tenho isso aqui já está derivado, certo? Eu só tenho que derivar isso aqui agora. Só voltar um pouquinho para explicar de novo, para quem às vezes não entendeu. A minha função é essa. Só que essa função tem uma função aqui dentro que está elevada ao quadrado. Então, eu não posso simplesmente fazer a derivada aqui direto. Eu tenho que usar a regra da cadeia. Primeira coisa que eu fiz, tirei o 10, que é constante, disso aqui. Desmembrei, porque eu posso fazer isso. Tirei o 10, então. A derivada dessa função v de t vai ser 10 vezes a derivada de 20 menos 2t mais t ao quadrado, tudo ao quadrado, em função de t. Agora, fazendo essa derivada aqui, o que eu tenho? A regra da cadeia. Diz o quê? Eu derivo de fora, multiplico pela de dentro normalmente, vezes a derivada do que tem dentro. Então, eu estou chamando de dentro e fora justamente o parênteses aqui, tá? Então, o que está dentro do parênteses é o que está dentro, o que está fora é o que está fora. Parece lógico, né? Mas, vamos lá, só para deixar claro para vocês. Então, eu fiz a primeira parte da regra da cadeia.
aqui. Derivei o de fora. Como é que eu derivo alguma coisa, por exemplo, x ao quadrado? É o 2/10 multiplicando, vezes o x, que nesse caso aqui vai ser essa função, vou manter ela, não vou mexer nela, elevado a 2 menos 1. Aqui seria, se quisesse, para ficar mais explicadinho ainda, a gente pode escrever assim, ó, 2 menos 1. Então, essa parte aqui é a primeira parte da derivação em cadeia. E repetir essa segunda parte que ainda não derivei, que eu vou fazer isso agora. Então, meu V de V' de T vai ser igual. Eu já posso multiplicar esses dois aqui, 20 vezes 20 menos 2t mais t ao quadrado, elevado a 2 menos 1 é 1, não preciso colocar. Multiplicado pela derivada disso aqui. A derivada disso aqui é simples de ser feita. Como é que é a derivada? Derivada de 20 é 0, a derivada de menos 2t é menos 2, e a derivada de t ao quadrado é 2t. Então, eu vou colocar dessa forma. 2t menos 2. Pronto. Aqui eu tenho a minha derivada certinha, do jeito que a gente vai precisar dela para resolver a questão. Depois de ter feito isso, a gente pode ou dar seguimento nisso aqui, ou pode também já substituir o t pelo valor que ele dá, que é 2 horas. Aí independe. A forma que vocês acharem melhor, vocês podem estar fazendo. Então, eu acho melhor substituir de uma vez. Então, eu substituo por 2 aqui, que é o que ele está pedindo. Então, vai ser 20 vezes. Tem que tomar muito cuidado aqui, tá, gente? Fazer tudo dentro do parênteses primeiro. 2 vezes 2, mais 2 ao quadrado, não é isso? 20 menos 2 vezes 2, mais 2 ao quadrado. Vezes 2 vezes 2, menos 2. Isso aqui vai dar quanto, hein? Vou fazer aqui. Isso aqui vai dar 800 litros. Deixa eu ver se dá aqui. Horas. 800 litros por hora. Ou seja, no instante, 2 horas, que foi o que ele pediu lá, a minha vazão do reservatório vai ser de 800 litros por hora. Essa vazão é uma vazão que ela vai alterando de acordo com o tempo. Mas, nesse instante, exatamente em 2 horas, a minha vazão vai ser de 800 litros por hora. Alguma dúvida, pessoal? Ô Paulo, deixa eu te perguntar aqui. Toda vez que a função for elevada, igual o exemplo aí, elevada a 2, você usa a regra da cadeia como se fosse composta, né? Isso, porque eu não posso... Isso aí seria uma função composta, no caso. É uma função composta, exatamente. Porque eu não posso fazer direto, porque eu ficaria sem essa parte aqui, ó. Uhum. Você concorda comigo? Não, sim, eu vacilei aqui, fiz só a regra do produto e joguei direto. Aí você não teve essa parte aqui, provavelmente. Não, aí deu errado. Aí ficou... Deve ter 400, deu essa resposta. Deu, isso aí. Isso, porque faltou justamente essa parte aqui, ó. A regra da cadeia, ela tem várias formas de ser feita, assim. Nesse caso, para mim, é mais fácil assim. Mas você pode chamar a função de dentro de u, fazer du, dt, descobrir quanto é du, dt, quantos vale, e aí fazer dessa forma também. Mas nesse caso aqui, eu acho mais fácil usar direto. Deriva o que está de fora, repete o que está dentro, vezes a derivada do que está dentro. Nossa, beleza? Ficou mais fácil mesmo. Show. Mais alguma dúvida, pessoal? Não, tá tranquilo. A minha tinha dado 400 também, que eu tinha feito aqui. Justamente porque vocês esqueceram que essa aqui é uma função composta. Não pode derivar direto. Mas, de certa forma,
vocês chegaram perto, né? Pelo menos se desembolar a questão. Isso aqui é importante. Os erros a gente vai aprendendo com eles. Show de bola? Show, beleza. Assim termina a nossa primeira parte aqui, que é a parte de... É a parte de revisão do que foi dado anteriormente. Agora, ele dá aqui para a gente algumas questões para... Agora, me responda aqui. A gente chegou a estudar integral no período passado? Não. A integral não, Paulo. Só A gente parou na derivada, né? Limite, derivada, essas coisas. Tá. Integral não entrou, não. Agora vai entrar na parte que é nova para vocês, né? Que é a parte de integral. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é o que é um integral, né? Esse símbolo aqui é o símbolo de integral, ó. Então, a gente tem basicamente, a gente tem duas formas de integral no começo da disciplina. A gente tem uma integral que é chamada integral definida e uma integral que é chamada de integral indefinida. A integral definida, ela vai dar para a gente um espaço, um intervalo de integração, que é justamente esse 0 e esse 2 aqui, ó. Tá vendo? Todas essas integrais aqui são integrais definidas. Por quê? Ele quer que integra essa função entre x igual a 0 e x igual a 2. Então, a gente tem como sair. Por quê? Quando eu faço uma integração, deixa eu vir aqui para o Word aqui para mostrar para vocês. Quando a gente deriva alguma coisa, por exemplo, eu tenho f de x... Não, deixa eu botar aqui. F de x é igual a x ao quadrado, vamos supor. X ao quadrado mais 5. Se eu fizer a derivada disso aqui, eu vou ter o quê? F' de x é igual a derivada de x ao quadrado, desce o 2, 2 vezes x elevado a 2 menos 1, que dá 1. E a derivada de 5 é 0. Então, ela sumiu aqui na minha integral, certo? Então, a derivada de x ao quadrado mais 5 é 2x. Quando eu faço a minha integração, então eu quero integrar isso aqui, então eu teria a minha... Cadê? Aqui, a minha integral, e aí eu vou colocar uma integral indefinida de f' de x, eu teria o quê? A integral de 2x. A minha regra, e aí vocês estudem regras de integração, a minha regra de integração vai falar o quê? Que nesse caso, a integral a gente pega o x, soma mais 1, então x, 1 mais 1, 2 dividido por 1 mais 1. Então, essa seria a nossa integração. Então, a integral de f' de x, a gente volta para f de x. Por quê? Se eu derivei, virou f', se eu integrar, que é o contrário, vai virar f de novo, f de x. A integral de 2x é 2x elevado a 1 mais 1, a gente acrescenta 1, né? 1 grau aqui, e isso tudo dividido por 1 mais 1. Só que aí entra a questão que eu estou falando para vocês. Como a gente está na integral, então isso aqui, na verdade, eu vou alterar aqui já, tá? Então vai ficar 2x ao quadrado dividido por 2, que vai ser igual a x ao quadrado, certo? Mas notem que quando eu integrei isso aqui indefinidamente, ou seja, eu tenho uma integral indefinida, não tem espaço de integração, a minha integral, que voltou à minha função original, o mais 5 sumiu. Vocês viram aqui, ó? Eu derivei isso aqui, virou 2x. Integrei o 2x, virou x ao quadrado. O meu mais 5 sumiu. Então, a minha resposta não está certa, porque se eu derivei isso aqui, integrei isso aqui de novo, deveria ter aparecido mais 5. Só que como a gente está tratando de uma integral indefinida, a gente sempre vai ter na nossa resposta um mais c, que é uma constante.
Nesse caso aqui, a gente não consegue descobrir quanto vale esse C. Então, sempre o resultado de uma integral definida vai ser uma função mais C. Nesse caso, a gente sabe que o C vale 5, porque a gente conhece a nossa função primária aqui. Mas se eu não tivesse essa função primária e tivesse só isso aqui, por exemplo, ó, a derivada de f de x, 2x, a resposta aqui seria isso tudo aqui mais c, que é igual a isso aqui, né? Mais c, que vai ser igual a isso aqui mais c. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender de integração. Quando eu faço a integral indefinida, a minha resposta sempre vai ter uma constante associada à minha resposta. E tem jeito de eu descobrir qual é essa constante aqui? Tem. Só se o problema me der uma condição inicial. Por exemplo, ele me fala que f de 0 é 2, vamos supor. Aí eu substituo o x por 0, que é f de 0, x igual a 0, e sei que esse valor é 2. Então eu descubro quanto valeria o meu c. Se ele não... E esse tipo de problema é chamado problema de valor inicial. Se ele não me der um valor inicial, ou não me der modos de trabalhar isso aqui, eu nunca vou descobrir quanto vale essa constante. Então, ela vai ser sempre constante. E, às vezes, dá, tipo assim, x ao quadrado mais c, aí de outra mais x ao cubo mais c. Não vira mais 2c, não. Vira sempre c. A constante você sempre vai tratar ela como c. Mesmo se tiver 3 constantes somadas, são 3 constantes indefinidas, então vai ser uma constante indefinida também. Esse C aqui a gente não trabalha, a gente só coloca ele para lembrar que a minha integral tem uma constante associada a ela, que a gente não sabe qual é. Então, partindo aqui para... A professora deve ter explicado bastante sobre isso aí na aula de ontem. Passando aqui para a parte 2 da nossa teleaula, nossa aula atividade, ele me dá, não vou nem voltar lá não, vou pegar de uma vez. Ó. Ele me dá algumas integrais indefinidas. Aliás, definidas. E aí a integral indefinida vai funcionar de outra forma, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Na letra A, ele me dá a seguinte integral. Integral. E aí eu tenho até aqui, ó, tá vendo? Definida de 0 a 2, ou seja, esse 0 e esse 2 é um intervalo de integração. Eu vou integrar, vou fazer a integral, depois eu vou fazer para x 0 e fazer para x 2. E vou fazer uma soma ou uma subtração. Lembrando que o resultado de uma integral definida vai ser sempre um número, tá? O resultado de uma integral definida vai ser sempre um número. Nunca vai ser x, alguma coisa assim, não. Tá? Agora, assim, para o nosso estudo atual. Então, ele me dá 3x ao quadrado menos 2x mais 1, dx. Quando vocês baterem o olho numa integral, qualquer que for ela, definida, indefinida, qualquer que for, e ela for uma soma de funções, levanta a mão para o céu e agradece, porque é muito fácil de fazer. Porque se eu tenho a soma ou subtração de funções, a integral disso aqui vai ser a soma ou a subtração de integrais. Então eu posso fazer direto, não preciso usar regra, cadeia, não preciso usar nada, é só fazer a integração. E aqui a gente vai ver uma outra forma também. Deixa eu ver se aqui tem aqui. Uma outra forma da gente... rapaz, acho que não vai ter, hein? Eu estou procurando aqui uma outra forma que vai aparecer. Bem, vou ter que dar uns pulos aqui. Então, beleza. Então, eu tenho a integral
Ali, beleza. Então, eu vou fazer a integração. Como é uma soma aí de subtração de integrais, eu vou fazer a soma ou a subtração de integrais. Então, a integral de 3x ao quadrado é 3x elevado a 2 mais 1. Isso tudo aqui dividido por 2 mais 1. Então, entenderam a lógica aqui? Ó? 3x ao quadrado. Eu vou ter 3x elevado a 2 mais 1 dividido pelo que tem aqui em cima, que é 2 mais 1. Show de bola. Menos, passo para a próxima. 2x elevado a... O x ali está 1. 1 mais 1. Opa. 1 mais 1. Isso tudo aqui dividido por 1 mais 1. Mais 1 vezes x. Aqui em cima a gente tem o x elevado a zero, né? Porque x elevado a zero é 1. 1 vezes 1, 1. Então, x elevado a 0 mais 1. Isso tudo aqui dividido por 0 mais 1. Esse vai ser o resultado da minha integral. Então, aqui eu vou ter o quê? 3x elevado a 3 dividido por 3 menos 2x ao... Opa, vou ver isso aqui. 2x ao quadrado dividido por 2 mais 1, é o elemento neutro da multiplicação, x elevado a 1, não preciso colocar. Eu vou ter isso. O que eu preciso lembrar aqui é, eu não estou colocando mais c, por quê? Porque isso aqui, ó, vai ser... consegui. Vai obedecer o meu intervalo de integração, de 0 a 2. Então, o meu intervalo de integração aqui, eu ainda continuo obedecendo ele, de 0 a 2. Percebam uma coisa. Pode falar. Ô, Paulo, esse x aí que você colocou no final, se eu não quiser colocar ele, eu posso deixar? Porque é 0 no caso, né? Não, ele Eu é tenho que x. colocar, né? Tem É que x, colocar. né? É, porque x, 0 mais 1, 1. Dividido por 1. Então, o x continua. Tá. Porque no início lá, ele no final é 1 só, né? Aí embaixo você colocou na segunda linha aí, é 1x. É, porque aqui eu tenho como se fosse x elevado a 0. Ó. Entendeu? Tá. O x não aparece, né? Mas... Nesse caso aqui, não, porque qualquer número elevado a 0 é 1. Uhum. Então, nesse caso, não. Mas você tem que saber que implicitamente ele está ali. Tá, entendi. A derivada de uma constante é 0. A integral de uma constante vai ser justamente a variável. Então, por exemplo, a derivada de 1 é 0. Mas a integral de 1 é x. Por isso que virou x aqui. Outro exemplo. A derivada de 5 é 0. A integral de 5 é 5x. Entendeu? Entendi. Muda um pouquinho aí. Beleza. Muda um pouco, porque você está sempre aumentando um grau nas suas funções. Beleza. Melhorando isso aqui, x ao cubo menos x ao quadrado mais x. Isso tudo aqui. Cadê? No intervalo de integração de 0 a 2. Beleza. Terminamos a nossa parte de integração. A nossa parte inicial de integração. Então, agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa substituir os valores de x por esse 0 e por esse 2. E a gente sempre começa com o de cima. Então, o que quer dizer isso? A gente vai pegar o 2, vai pegar todos esses x aqui, substituir por 2, menos todos esses x substituído por 0. Então, é isso que tem que ser feito. Então, isso aqui vai virar, ó, 2 ao cubo menos 2 quadrado mais 2 menos 0 ao cubo menos 0 ao quadrado mais 0.
Isso tudo aqui vai dar zero, né? Então, eu vou ter 2 ao cubo, 8 menos 4 mais 2. Que no final vai dar 6. Resposta. Eita. 6. Então, notem que o resultado de uma integral definida, ou seja, que eu tenho um intervalo de integração, é sempre um número, nunca uma função nova. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu nada? Alguém ficou com muita dúvida nisso aqui? Quer que eu volto? Fala aí, galera. Não, aí eu consegui entender, Paulo. Deu para pegar aí. Então, só para fixar mais, quando eu tenho a soma ou multiplicação de funções, a integral vai ser a soma ou subtração das integrais. Então, é simples de resolver, pode fazer parte por parte. Nesse caso aqui, integral de 3x ao quadrado, 3x ao quadrado, x elevado a 2 mais 1, sobre 2 mais 1. Esse aqui vai ser sempre igual ao que está aqui em cima. Ó. Esse aqui vai ser igual ao que está aqui, esse aqui vai ser sempre igual ao que está aqui. Desenvolvo, e aí depois que eu desenvolvi, que eu cheguei na minha função aqui mais enxuta possível, eu venho e substituo o x por 2, que foi o que foi feito aqui, menos isso tudo aqui com x substituído por 0. Se fosse 2 e 1, por exemplo, aqui embaixo, ou seja, de 1 a 2, eu substituiria o x por 2 e aqui substituiria o x por 1. Vai dar um resultado diferente. Mas aqui, como é de 0 a 2, está no esquema. Quando eu tenho uma integral definida, como esse caso, o c vai cortar. Por quê? Porque, teoricamente, isso aqui seria mais c, concordam? Porque eu não falei para vocês que a integral sempre vai ter uma constante embutida nela? Seria esse mais c aqui, ó. Só que, quando eu for fazer isso aqui, eu vou ter mais c, e aqui eu também vou ter mais c. Então, aqui eu teria mais c menos c. Por isso que eles se anulam. Eu não preciso colocar o meu c na resposta para ficar menos difícil mais fácil de entender, né? Eu não preciso. Por que o c some? Porque na hora que eu fizer o intervalo de integração aqui, ó, eu vou ter mais c menos c. Como essas constantes são iguais, elas se anulam. Então, eu não preciso colocar elas no desenvolvimento do meu cálculo. Por quê? Fica mais fácil de entender e mais difícil de errar. Show? Vou passar para a segunda aqui, ó. B. Ele me dá a integral definida de 0 a 64. É ótimo quando tem 0 assim, por quê? Porque uma parte lá no final vai ser fácil de sumir com ela. Ele me dá a integral da raiz quadrada de x dividido por 8, dx. Então, ele pede para resolver isso aqui. É uma função que não tem... Ela é uma função que ela é... Ela não... A gente consegue... Só um instantinho. Só um instantinho, pessoal. A gente tem essa raiz quadrada de x, mas é fácil a gente sair dela, né? Então, vamos lá. Beleza. Integral de 64, de 0 a 64.
E aí eu vou mexer nela aqui, porque quando eu tenho uma constante multiplicada a minha função, eu posso tirar ela da minha integral, igual eu faço com derivada. Então, é a mesma coisa que eu tivesse, é 1/8 da raiz de x, certo? Eu peguei esse aqui e transformei em 1/8. Para quê? Isso aqui, dx. Para eu tirar ela daqui, ó. É a mesma coisa que eu tenho 1/8 de 0 a 64 de raiz de x tx. Beleza? Show de bola. Melhorando ainda, é a mesma coisa que eu tivesse x elevado a meio dx. Então, aqui agora é que eu vou começar a minha integração. De verdade, né? Eu vou ter a integral de x elevado a meio. Vai ser o quê? X, funciona da mesma forma do outro, tá, gente? Elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Lembrando que isso tudo aqui ainda no intervalo de integração de 0 a 64. Agora é matemática básica aí. Meio chato essa parte. Não vou... Ô, Paulo, Pode falar. 1/8 aí ficou para trás da integral, por quê? Porque ele é constante, ó. Aí joga a constante sempre na frente, né? E... Posso tirar a constante da minha integral. sim. Vai ficar mais fácil de fazer. Se quiser deixar o 1 sobre 8 aqui, pode deixar também, mas é mais fácil tirar ele. Uhum. E depois multiplicar, entendeu? Beleza, beleza. Então vamos lá. X meio mais 1 dá 1,5. 1,5 é 3 dividido por 2. Então vai ser x elevado a 3 meios. Opa. Isso tudo aqui dividido por 3 meios, que é a mesma. Quiser fazer aí, pode fazer o mínimo, o comum aí, o 2, 2 por 2, 2 é 1 vezes 1, mais 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 meios. Beleza? Isso tudo aqui de 0 a 64. Show de bola. Continuando isso aqui, é como se eu tivesse x elevado a 3 sobre 2 sobre 1 sobre 3 sobre 2. Então, eu posso multiplicar os extremos, né? O 2 vezes isso aqui e o 3 vezes o do meio. Então, eu vou ter, na verdade, é como se eu tivesse. Eu vou colocar aqui para ficar mais, às vezes, porque às vezes não, tem pessoal que tem um pouco de dificuldade nisso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que se eu tivesse isso aqui, ó. 3 sobre 2. Isso aqui dividido por 1. Isso aqui dividido por 3 sobre 2. Zero, 64. Quando eu tenho esse tipo de coisa, eu multiplico os extremos. Então, eu pego esse aqui, multiplico por esse aqui, dividido por esse aqui, multiplicado por esse aqui. Então, eu vou ter 1/8 que multiplica x elevado a 3 meios vezes 2. 2x elevado a 3 meios. Isso tudo aqui dividido
3 vezes 1, 3. Ainda respeitando o espaço de integração. Beleza. Deixa eu ver se dá para fazer mais alguma coisa aqui. Dá. Eu posso transformar esse 2x elevado a 3 sobre 2 em 2 vezes raiz quadrada de x ao cubo. Certo? Lembrando que isso tudo aqui ainda está dividido por 3. Respeitando o espaço de integração. Tudo que eu fiz até agora, depois que eu integrei ali, tudo que eu estou fazendo aqui agora é para melhorar, para facilitar a nossa vida na hora de resolver os intervalos de integração. Agora, o que eu faço? Eu tenho que substituir o valor de x por 0, por 64, menos substituir o valor de x por 0. Lembrando que eu sempre vou ter 1/8. Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes raiz quadrada de 64 ao cubo isso, 2 vezes 64 ao cubo, aqui no outro a gente acaba até se perdendo, dividido por 3. Eu teria que fazer agora menos, não, vou fazer aqui, 2 vezes raiz quadrada de 0 ao cubo dividido por 3. Eu tenho que fazer isso. Nesse caso aqui, como eu já substituí o 0 e o 64, eu não tenho mais meus intervalos de integração. A minha integral já está pronta. Se eu fizer isso aqui, vai dar a resposta o número. Isso aqui vai ser igual a 0. Então, na verdade, eu vou ter... Já vou tirar para cá, ó, 2 vezes 1, 2, sobre 8 vezes 3, 24, que multiplica, já tirei, raiz quadrada de 64 ao cubo. Raiz quadrada, agora tem que fazer a calculadora aí, deixa eu ver aqui. 64 ao cubo. Isso aqui vai dar... Tá até travando aqui. Pode falar, se alguém quiser falar aí. 2 sobre 24, vou dividir isso por 2. Vai dar 1 sobre 12. Vezes raiz de 64 ao cubo. Raiz quadrada de 64 ao cubo dá 512. Pode fazer na calculadora aí. Se não confiarem em mim. Isso aqui vai ser igual a 512 sobre 12. Deixa eu ver se dá. Da dízima periódica. Então, aí tem que fazer por 4, talvez. 512 dividido por 4, 128 sobre 3. Então, essa é a minha resposta. Novamente, a integral definida vai dar uma resposta, um número. A parte que é nova para vocês, o que é novo para vocês aqui, é só isso aqui, ó. Chegou aqui, chegou nessa parte aqui, não tem mais nada de novo para vocês. É só aplicação de fórmula matemática, de coisas matemáticas, né? Que é coisas mais... que às vezes a gente esquece, porque é muito tempo sem ver, às vezes. Mas vocês nem tem essa desculpa mais. Vocês já estudaram matemática no semestre passado, cálculo 1. Então, isso aqui é só... Às vezes fica meio confuso assim, porque fazendo aqui no Word é mais chato de fazer, mas nada de complicado aqui não, tá?
A única coisa que é mais difícil aqui, não é que é mais difícil, que é nova, é fazer a integral disso aqui. Depois de feito, é tranquilo de tocar. Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Paulo, desce mais um pouco aí as resoluções, só pra mim. Beleza. Eu não entendi, Paulo. Eu comi bola nesse X, no X sobre 3 aí, sobre 1. Por que, da onde surgiu esse 1 aí? Aqui? É, isso aí mesmo. Porque isso aqui é uma divisão de frações, né? Você tem uma fração em cima dividida por uma fração embaixo. Você tem várias formas de resolver isso aqui. O que você precisa entender é que a fração de cima é x elevado a 3 sobre 2 sobre 1, que é isso aqui. Entendeu? Sim. Porque se você multiplicar aqui, às vezes você erra. Sabe? Você multiplica o 3, fica ao contrário. Mas existem várias formas de resolver isso. Você pode fazer do jeito que eu fiz, que você multiplica os extremos, ou você pode simplesmente pegar de cima e multiplicar pela inversa da de baixo. Também dá certo. Em vez de fazer isso que eu fiz aqui, ó, fazer assim, ó. Vou pegar só a fração ali, que seria x Eita, sumiu o aqui, agora foi. X elevado a 3 sobre 2. E aí, para não fazer isso que eu fiz, você multiplica pela de baixo ao inverso, que seria 2/3. Também vai dar o mesmo resultado. Vai dar 2x elevado a 3 sobre 2 sobre 3. Beleza? Beleza. Eu faço assim porque eu me acostumei a fazer assim. Mas é um pouco mais trabalhoso. Na verdade, eu faço de cabeça. Sempre falar, isso aqui vai ter 1, multiplico lá. Só que aí, para explicar para vocês aqui, às vezes fica mais confuso. Então, é melhor, às vezes, fazer. Pega a de cima e multiplica pelo inverso de baixo. Quando você tem uma divisão de frações. Beleza? Show. Mais alguma dúvida, pessoal? Nada? Vamos à próxima. A C, a D e a E é basicamente a aplicação. Vou fazer a letra D, tem a diferença que ela é. O intervalo de variação é diferente, de 0. Então, a letra C é a mesma coisa. Por exemplo, a letra C pede a integral de seno de x. Você vai fazer a integral de seno de x. Pelas regrinhas, tem que saber as integrais, né? As regras, né? Por exemplo, a integral de seno de x é menos cosseno de x. E depois substituir por 0 e π sobre 4. Então, é simples, não é bicho de 7 cabeças, não. A letra D, ele dá a seguinte integral, ó. Ele dá a seguinte função. Ele pede a integral definida, só que aí ele pede no intervalo de 3 a 4 da função 1 sobre x ao cubo. dx. Beleza. Não é bicho de 7 cabeças, mas é diferente, porque aqui o nosso intervalo de integração não é mais 0, é de 3 a 4. Então,
vamos resolver essa aqui. Eu vou ter... deixa eu só melhorar isso aqui, ó. Eu vou ter integral de 3 a 4, e eu vou transformar 1 sobre x ao cubo, que é a minha negócio, em x elevado a menos 3. Fica mais fácil na hora de resolver. Então, 1 sobre x ao quadrado, por exemplo, ou 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. Então, 1 sobre x ao cubo é igual a x elevado a menos 3. E daqui eu começo a fazer minha integração. Minha integral vai ser igual a x elevado a menos 3 mais 1. Não muda. Tá? Isso aqui não muda. Dividido por menos 3 mais 1. Respeitando o intervalo de integração, que é de 3 a 4. Beleza. Eu vou ter x elevado a menos 3 mais 1 menos 2. Dividido por menos 2. De 3 a 4. Só organizando melhor, menos... Isso aqui vai dar menos 1 sobre 2x ao quadrado. Certo? Três a 4. Agora é que elas ficam um pouquinho diferentes, né? Porque a gente tem um intervalo de integração que um dos intervalos é diferente de 0, é 3. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, substitui o x por 4, menos substituir o x por 3. E tem que tomar muito cuidado por conta desse menos aqui. Então, menos 1 dividido por 2x, que seria 4. 2 vezes 4 ao quadrado, menos 1 sobre 2x, que vai ser 2 vezes 3 ao quadrado. Então, isso aqui, na verdade, vai me dar menos 1 sobre 4 vezes 4, 16, 16 vezes 2, 32. Menos 1 sobre 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 2, 18. Aí eu falo para ter cuidado sempre colocar, essa parte no começo, fazer com bastante detalhado para não se perder nesses negativos aí, ó. Vai ser menos 1 sobre 32, menos vezes menos, mais 1 sobre 18. Eu tenho que fazer o múltiplo comum aí. Deixa eu ver qual vai ser aqui. Posso multiplicar um pelo outro? Não posso? — 576. Então, eu vou ter 576. 576 dividido por 32 dá 18. Menos 18 mais 32. Não é isso? Isso. 32 menos 18, 14. 14 sobre 576. Opa, 14, tá, gente? Posso ainda dividir esses dois por 2, que vai dar 7 sobre 288. Então, essa é a resposta da questão.
Beleza? Alguma dúvida? Não, Paulo. Por enquanto tá tranquilo. Beleza, então. Pessoal, deu a nossa hora de hoje. A gente conseguiu fazer, não conseguiu fazer todas as questões, faltaram as questões de área. Eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver essas questões e vou passar a resolução para vocês, que são essas questões aqui, ó. Ele me dá aqui quantidade de calculadora, problema de valor inicial, ele me dá para deslocamento da área e essa de área também. A gente não conseguiu fazer, a gente conseguiu chegar lá, até lá não. Eu vou fazer as resoluções dessas questões aqui de baixo e vou mandar para vocês, resolvido, passo a passo direitinho. E aí a gente vai discutindo aí durante a semana, se tiver alguma dúvida, qualquer coisa a gente marca também uma horinha, uma meia hora, 40 minutos, durante a semana, para resolver essas questões. O que eu preciso de vocês é que vocês tentem resolver as questões em casa. Vocês pegam aí o material, essa aula, atividade de vocês aí, no colaborar de vocês. A gente fez essas das integrais definidas. Baixa o livro lá na biblioteca virtual, dá uma olhada na matéria, revê a aula de ontem, para que vocês comecem a ter esses conceitos mais claros na cabeça de vocês. E, principalmente esses conceitos de regras de integração, que é o mais chatinho aqui. Depois que vocês pegarem esse meio aí, vocês vão ver que tudo vai ficando mais fácil. Tá legal? Mas é importante que vocês tenham. Uma dica para vocês, sempre tenham uma tabela de derivadas integrais. Ó, tá aqui no Google, tabela de derivadas integrais, vai a imagem aqui, ó. Pega uma tabela grandona de derivada integral, que vocês vão ter aí um material bom para vocês utilizarem na hora que vocês estiverem estudando, ó. Então isso aqui é como se fosse uma bíblia, tem que ficar no bolso de vocês, ó. Então, ó, todas as derivadas, as integrais, ele ainda dá as regras de variação, de integração aqui, ó. Então é interessante vocês utilizarem esse tipo de ferramenta. Então, o que eu peço para vocês? Tentem resolver a 2, a 2 integração simples de fazer, facinho. A 3 também. A 4 já é um problema envolvendo área, então integral definida. Eu vou mandar a resolução, mas tentem fazer, pelo menos as integrais. Tenta fazer a integração dessa função aqui, ó. Ele já até deu o intervalo de integração, ó. Então tentem fazer. E aí a gente vai discutindo durante a semana o que está tendo mais dúvida, o que não está tendo, o que precisa de um reforço na próxima aula, ou se for assim. E durante a semana também eu vou mandar uma mensagem para vocês para a gente resolver e bater o martelo nesse retorno aí presencial. Beleza? Boa noite para vocês aí e até a próxima. Beleza, Paulo. Valeu. Até a próxima.